pessoal, mais um MCast no ar. Aqui eu tô acostumando já com esse novo formato, que antigamente era um de cada lado, Renatão. Agora essa mesa aqui é uma mesa que eu fico literalmente ao lado do convidado. Estamos aqui para mais uma edição do MCast, uma edição que vai trazer uma pessoa, que vai somar demais para você que está nos assistindo. Renato Rovino, ele é Head de Recursos Humanos do BNP Paribas, é um baita de um banco francês, tem operação no Brasil, tem operação global, um dos maiores bancos do mundo. A gente vai falar muito sobre o banco, sobre as mudanças que o mercado tem enfrentado, como que você que está procurando oportunidade hoje pode potencializar, como que a IA vai transformar tanto o processo de chegar até uma entrevista, como a seleção e também a atividade das pessoas, fala sobre LinkedIn, fala sobre tudo que envolve empregabilidade. E esse cara tem uma história riquíssima que ele vai se apresentar, que passa por bancos, passa por empreendedorismo, passa por outras indústrias. Então, antes dessa conversa aqui, quando eu convidei o Renato, eu trouxe com a convicção de que aqui tem assim uma somatória ímpar para você que está nos acompanhando. A gente recebe muita gente aqui, mas alguém de recursos humanos é sempre muito bem-vindo, porque acho que o seu papel, Renatão, é desmistificar. A gente fala que eu tenho uma legião de pessoas que nos acompanham que às vezes acha que o RH é o chacal, que você não quer contratar ninguém, que o RH está do outro lado só para demitir. Não é bem assim, né? O RH é bonzinho, tem coração, né? Tem, a gente tem coração, pensa na empresa também, a gente tem que achar esse equilíbrio. Vou falar muito sobre isso. Bem-vindo, Renatão. Obrigado aí pela recepção, por me ter aqui no seu podcast. Parabéns pela tua história. Renato, conta um pouco pra gente, cara, a tua trajetória. Achei bacana, deixei até um briefing, né? Porque assim, eu fiquei curioso, né? Que você começou pela Vale, aí eu falei, cara, o que deu nesse cara depois passar no BBA? Tem que ser meio doido pra cair pra banco, tem uns né? 10 aninhos antes de Vale. Eu falei, assim, Vale, depois vem pra banco, eu quero que você conte um pouco da história, porque você passou por outras áreas também, a não ser RH. Então, traz pra gente passagem pela IRB, também a tua jornada empreendedora na Repense, RH, e a tua trajetória agora já de mais de 7 anos no BNP Paribas. Isso aí, legal. De novo, obrigado, Ronaldo, por me ter aqui para esse papo. Espero poder ajudar um pouco aí, né, o seu público, né? Então, eu sou aqui de São Paulo, né, natural aqui de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, e eu sempre fui um aluno muito inquieto na escola, né? Sempre quis ver coisas diferentes, e aí, né, acabei, né, estudando... Fiz colegial em patologia clínica, por exemplo, né? Caramba! Então, mas foi uma... Eu não conheci alguém ainda que nunca pensei, né, em seguir nessa carreira, nada. Mas eu sempre soube que eu queria fazer administração de empresas. Porque eu queria trabalhar em empresa, né, nesse mundo corporativo. Né, fiz administração de empresa. E logo que eu entrei na faculdade, eu disparei o currículo, né, para metade das empresas aqui em São Paulo, né? Então a gente sai disparando, né, currículos. Na minha época, né, de procura de estágio, né? A gente não tinha muita coisa online, não tinha nada. Então, dá pra gente falar aqui? Dá pra gente falar aqui? Tinha que levar currículo pessoalmente. Presencial. No centro de São Paulo, descer no metrô, levar currículo, subir no prédio, né? Em agência. O pessoal reclama hoje, né, Renatão, que as coisas não estão fáceis. Antigamente era o dia todo, suor, imprimia embaixo da mesa. Né? Você levava, alguns fazia uma primeira triagem na hora ali, era uma coisa bem diferente. Era um processo mais duro, digamos assim, a gente suava mais, né, para chegar, mas a gente usava muito classificado de jornal, né? Amarelinho, de jornal também, então primeira mão, Estadão, né? E aí meu pai na época achou uma vaga de estágio numa empresa de consultoria, né, chamada Mercer, né, que foi meu primeiro estágio, e aí caí em RH. Então assim, eu já fui né, até pela própria seleção da Mercer, né, fui escolhido para trabalhar numa área ali de pesquisas de remuneração e benefício. Então foi minha primeira entrada em RH lá em 97, né? Legal. E eu comecei e foi uma super empresa, acabei ficando, né, 7 anos nessa empresa, né? Então foi minha primeira experiência, foi em consultoria em RH. E acho que foi legal para o começo da minha carreira especificamente, porque o consultor ele acaba vendo a realidade de várias empresas, né? Então você começa a atender empresas que têm desafios diferentes, culturas diferentes, então você acaba tendo já te abre, né, mesmo ali em começo de carreira, já te abre a mente para vários tipos de cultura, de processos, né? E aí depois, com essa empresa, né, também que eu tive muita sorte, né, de ter bons gestores, né, bons patrocinadores lá, né, eu tive um chefe americano que conseguiu um estágio na Mercer dos Estados Unidos. Né, então foi o começo da minha carreira internacional. Né, eu fui para Stanford, Isso Connecticut. foi quando? Isso foi em
2000, 99, 2000, Legal, por aí. bacana. Né? E aí, assim, não que eu era talvez o melhor estagiário, né, o melhor analista ali, mas eu tinha um bom nível de inglês, acho que isso foi um diferencial ali naquele momento. Né? Inglês aprendido aqui em escolas de inglês, né, nada também, né, nenhuma vivência internacional prévia. Né, e eu acabei tendo essa oportunidade, né, então eu fui trabalhar na Mercer em Stanford, voltei, me formei, porque eu tinha trancado a faculdade também, isso é uma outra história. Não, mas eu tranquei a faculdade, fui, voltei, terminei a faculdade, e logo que eu terminei, com a própria Mercer, eu voltei mais para Miami. Então, fui morar em Miami um tempo. Em Miami, né, eu acabei mudando de empresa, fui para uma outra consultoria, que na época se chamava Hewitt Associates, né, que hoje é parte da Aon. Né, então, acabei ficando alguns anos lá, fui para Miami, em Miami mesmo, e depois eu fui para Porto Rico. Né? E aí Porto Rico foi uma mudança assim que eu fui ser gestor pela primeira vez, digamos assim, né? Isso foi lá também em 2004, né? E aí eu estava encerrando esse ciclo em Porto Rico, querendo voltar para o Brasil, voltei para o Brasil com a própria Hewitt, né? Se eu estiver me alongando muito, você me corta. Aqui eu gosto de conhecer histórias, é isso mesmo. Então voltei para o Brasil, né? Já estava casado na época, né? Acabei voltando para o Brasil para ficar mais próximo de família, esse tipo de coisa, continuar a carreira aqui. E aí eu fui chamado pela Vale, né? Então, foi até interessante, assim, porque eu estava com as caixas da mudança no apartamento, e aí a Vale no Rio, né? E aí, né, Headhunter e a minha gestora na época, né, fizeram abordagem. E eu falei, putz, acabei de voltar para São Paulo, né? 6 anos e pouco fora do Brasil, faz sentido, né, a gente ir para o Rio, né, agora. Eu falei, já tá... Você tem filhos? Né, eu tive depois. Né? Na época você não tinha. Na época eu não tinha, então ficou um pouco mais fácil, né? Então a gente fechou, falou, já que estamos com as malas feitas, né? As caixas aqui, vamos para o Rio. Fui, e aí e uma das razões da minha mudança era um pouco isso, assim, acho que, de novo, eu estava mais de 10 anos em consultoria, vendo o problema dos clientes, né? Então, o problema é que você acaba vendo de uma forma, né, profunda por um tempo, mas você depois não vê o desdobramento, você pula para outro cliente, né? E eu queria ter a experiência do outro lado, até por mentores que eu tive de carreira, né? Eles falaram, olha, você tem que decidir depois do 10º ano de consultoria se você quer virar consultor para o resto da sua vida ou se você quer tentar, né, uma empresa e depois você volta para ser consultor, né? E eu falei, olha, acho que isso faz sentido, isso ficou comigo, né? Foi um mentor que eu tinha na própria Mercer, né? Então aceitei o desafio, fui para o Rio e a Vale estava no momento interessante de negócio, né? Naquele momento eu fui ser o head de remuneração e benefícios no Rio, né? Era uma posição global e eles estavam num processo de expansão internacional muito grande, né? Então tinha comprado empresa, então um foco grande de implementar as políticas, né, globais, digamos assim, né, feitas na matriz nessas unidades lá fora. Então foi uma super oportunidade para ir para a Indonésia, para a África, né, para a Europa, para o Canadá. A gente ia para esses lugares onde a Vale estava, né, comprando operações ou implementando, né, um novo modelo de RH. Então foi um super momento aí de experiência na minha carreira, sem dúvida, uma super escola. Então, de novo, foram 3 super escolas que eu tive, né? E aí acho que a Vale mesmo estava passando por transformações corporativas, né? Reorganizações, e surgiu a oportunidade de voltar para São Paulo, agora sim, voltar para São Paulo. Para o Itaú BBA. Né? Então aceitei, vim para o Itaú BBA também, ali como head, né, de remuneração, e aí foi minha primeira entrada no mercado financeiro, né, que depois foi minha primeira experiência no mercado financeiro. Excelente. Super rica também, então, né, em termos de qualidade de profissionais e de desafio intelectual ali do que precisava ser feito, né, foi uma super experiência, mas depois de um tempo, né, por algumas razões eu acabei, né, decidindo ali com a minha gestora na época, né, uma descontinuidade, né, da minha posição ali, e eu acabei aceitando um desafio de ir para o IRB. Né? O IRB estava também no momento, né, e a minha razão de ida para o IRB, que teve um dilema que era, volto para o Rio... Então, de novo, né, tinha acabado de voltar para São Paulo, volto para o Rio ou não? Só aqueles riscos que a gente tem que correr na carreira. Até pegando uma vírgula, vale a pena a gente usar esse teu trecho percorrido com um conselho aí para quem está em dúvida sobre tomar decisões. A mobilidade, ela pode ser diretamente responsável pelas suas oportunidades. É isso aí. É claro que a gente, melhor dos mundos, a gente fica no nosso cantinho quente, é gostoso, mas ter mobilidade é fundamental a partir de alguma etapa da carreira. Perfeito. E se você quiser galgar
cadeiras maiores, ter mais acesso ao dinheiro, ou uma transição de carreira mais complexa, ter disponibilidade, ter mobilidade é fundamental. A gente não está falando só de poder viajar, mas é de mudar, de efetivamente pegar a mochilinha, né, Renatão? E foi uma movimentação totalmente lateral, assim, né? Porque eu poderia ficar em São Paulo, numa posição ali de remuneração e benefícios, né? Estava confortável, estava voltando, né, a me restabelecer em São Paulo, né, digamos assim. Mas o que me chamou bastante a atenção no IRB, o IRB, né, para quem não sabe, era uma resseguradora estatal, né, que tinha ali grande parte do seu capital, né, parte do governo, e eles estavam no processo de desestatização, né, de abertura ali de abertura de mercado, né, a perda do monopólio e a abertura de mercado, né, do mercado de resseguros. E aí foi... E eu decidi, porque eu brincava assim que foi meu MBA em RH, né? Porque eu tinha visto remuneração e benefícios, mobilidade até aquele momento, e o IRB me daria essa oportunidade de falar, né, de gestão de pessoas e de planejamento sucessório, né, e toda a parte de desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional, coisas que eu era mais... que eu assistia mais ali como par de RH, mas não diretamente envolvido, né? Então foi um processo super rico, a desestatização aconteceu, né, em outubro de 2013, né? E aí a gente começou a implementar absolutamente tudo, né? Porque as políticas que aplicavam, então, por exemplo, eu contratava antes por concurso público, passei a fazer recrutamento de mercado, né? Os treinamentos, né? Eu tinha fazer atos, né, para mandar, né, e aprovações para mandar as pessoas para fazer curso fora. Tudo isso passou de mercado, né? Comecei a contratar parceiros, né? Contratei equipe, né, de RH, que antes eram pessoas concursadas que por alguma razão queriam trabalhar em RH, mas, né, não necessariamente tinham, né, a expertise ali no RH. Então foi um momento de transformação da companhia, minha, pessoal, né? Então foi uma super experiência, né? E eu fechei esse ciclo, 3 anos e pouquinho, que eu acabei ficando lá, e aí acabei saindo, né? Então teve ali uma troca de liderança, né? Eu acabei saindo com outros líderes ali da organização, no Rio ainda, né? Então tinha acabado de acontecer as Olimpíadas, eu fiquei naquele impasse, né? Fico no Rio, volto para São Paulo, porque aí é o que você perguntou, né? Eu acabei, meu filho nasceu em São Paulo, nessa época que eu estava no Itaú, BBA, né? E eu voltei para o Rio com ele pequeno, né? E ele acabou crescendo ali no Rio, né? E a gente ficou muito nesse impasse. Torce pra quem, seu filho? Né? Meu filho, assim, corintiano, né? Mais por pressão dos pais. Olha a cara do Vini feliz ali, ó. Corintiano, a mãe é muito corintiana, né? Que acaba forçando mais que o pai, né? Mas não chegou a virar flamenguista, nada, né? Os amiguinhos flamenguistas, fluminenses, até hoje, né? Que a gente tem contato, mas ele acaba sendo eclético, ele gosta dos times europeus, né? Então ele não tem muita restrição com relação a time, né? A gente falou, putz, agora ele se adaptou. O perigo tivesse ido pra lá, torcendo pro Vasco, entendeu? Tinha esse risco, né? Pô, tem o nosso querido Vascaínos, não fiquem bravos. Tem nosso amigo Charles Wicks, o economista sincero, que é um grande amigo, né? E aí, pô, eu falo, cara, a gente gosta tanto dele que a gente até torce pro Vasco. Pensando nele, né? Então, aí acontecem umas coisas assim que eu mando pra ele, pô, nem começa que... Só tem coisa que acontece com o Vasco. Eu falei, pô, só falta o filhão ir pra lá e apaixonar pelo Vasco, né? Mas ele é bem, ele é super eclético. Uma vida um pouco sofrida, né? Ele é super eclético e o carioca é muito apaixonado pelo futebol, né? Isso, né, o paulista né, no geral, mas lá não sei, estão sempre com a camiseta, né? É impressionante, assim, né? E falam, e aí você tem o homem e a mulher de times diferentes, os dois vão com camisa de time em evento pessoal, assim, é bem interessante. Né? E a gente ficou nesse impasse, assim, vamos voltar para São Paulo, nossa vida tá numa rotina boa aqui, né? Mas aí não fazia muito sentido. A tua esposa é do mercado financeiro? Não, ela fez administração também, né? Trabalhava em empresas, né? E aí com as nossas mudanças, ela acabou mudando de carreira no Rio para fazer Tem que ter alguém normal no casal, né? Tem que ter alguém normal. Não pode ser, né? Dois no mercado financeiro, sabemos de alguns casais. É um desafio, né? Minha esposa conheci em banco, já trabalha comigo aqui também, né? Mas eu conheci em banco, falei, mas, pô, porque eu conheci banco, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio. E a gente optou, vamos voltar, né? Vamos voltar para São Paulo. E aí eu entrei um pouco numa vibe, né, de repensar a carreira, né, o que fazer da vida, né? Isso foi 2016, final de 2016 ali. E aí no começo de 2017, né, uma colega do Itaú BBA também falou, olha, vamos empreender, né? Acho que a gente pensou num nicho de empresas que não tinham RH, muita startup, né, que não tinha RH. E a gente poderia ser esse RH, né? Então, os dois tinham muitos anos de experiência ali, né, com temas de RH. Então, desde fazer políticas básicas que empresas não têm, até
planejar ali processo de avaliação de desempenho, pensar, né, o RH básico, e aí nasceu a Repense RH, porque a gente falou, olha, vamos repensar ali alguns conceitos clássicos de RH, né, o que foi bem interessante, assim, porque no final, até pelos meus contatos, os contatos dela, a gente acabou prestando mais serviço para empresas grandes do que para empresas que era o nosso foco. Né? Os projetos foram levando, a gente falou... E aí passou-se, sei lá, um ano e pouco, né? E aí o BNP, né, via Headhunter, e depois, né, a equipe de recrutamento local, e depois a que viria a ser a minha gestora, né, francesa, né, entrar em contato, e começamos uma conversa. Assim, você toparia voltar para o mercado? E aí entra naquele, falando um pouco de carreira, né? Um pouco naquele impasse. Então, assim, depois de um ano, a minha própria consultoria, ela estava ganhando tração, já tinha cliente recorrente. Você fala, já está pagando as contas. Putz, é o momento de eu voltar para o mercado CLT, né? Mais estável, ou a gente continua arriscando, né, no mercado mais volátil, né? Você também é empreendedor, então tem mês, né, que você paga as contas por 3 meses, e no outro que você tem um pouco mais de folga, né? Então a gente estava muito nesse impasse, né? E aí por decisões pessoais a gente falou, olha, se surgir alguma coisa melhor para cada um de nós sócios aqui, depois a gente começou a ter associado na empresa, né? Então assim, ganhou uma atração, mas aí o pessoal começou a dissipar, eu continuei as conversas com o BNP e acabei sendo selecionado e entrei no BNP em janeiro de 2018. Né? Excelente. E aí encerrei... E quando a gente olha assim, gente... eu tenho assim, eu gosto sempre de reforçar que empreender, essa saída, essa volta para o mercado não significa, em hipótese nenhuma, que as coisas não aconteceram como ele esperava, mas sim que acho que empreender te fez com toda certeza aprender nesses 2 anos. 2 anos? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio que valeu por 5, 6 trabalhando dentro de uma casa, de uma instituição financeira. Então, com certeza você voltou já para o mercado no BNP com uma outra casca, né? Bem diferente. E você volta para o mercado corporativo pensando, e se eu tivesse... Você fica aquela nostalgia por um tempo, mas depois você se envolve ali no dia a dia. E aí você... E acaba se envolvendo. E estou no BNP, né? Então, desde então. Renato, vamos lá. Fala aqui para um leigo, tá? Quais são as áreas existentes dentro do RH de um banco? Perfeito. Assim, um RH de banco versus um RH, né, de uma empresa, né, não bancária, eles são parecidos, né, em termos de estrutura. Então, hoje, né, a gente fala muito do ciclo de vida do colaborador dentro da empresa, né, a jornada, a experiência da pessoa colaboradora dentro da empresa. Né? Então, quando a gente fala de áreas, né, a gente fala muito do processo, né, dos colaboradores dentro de uma organização. Né? Então, desde o processo de você, antes mesmo de você abrir vagas e ter pessoas candidatas ali, que é o processo do branding. Né? Então, assim, toda essa parte que você vai falar, a gente vai falar um pouco mais de LinkedIn, né? Mas de você deixar a empresa ser um pouco mais conhecida, né? A reputação da empresa, os executivos da empresa, né? Mesmo antes de você ter uma vaga, tem um trabalho que é feito ali, então com a área de comunicação, a área de employer branding, né? Então a gente tem hoje né, uma área dedicada a recrutamento, seleção e employer branding, porque a gente sabe que recrutamento não começa quando a gente publica a vaga, ela tem que acontecer antes, né? Nesse processo de dar conhecimento, né, da própria organização, porque a gente é um mercado extremamente competitivo, né? Então a gente tem que se destacar, e uma vez essa pessoa entra, daí você tem uma série, né, de áreas que acabam interagindo, né? Então você tem, por exemplo, a área de treinamento e desenvolvimento, né, que você conhece, bem. Antes dessa área de treinamento e desenvolvimento, tem algumas... é que assim, cada banco também tem uma estrutura, né? Vale lembrar que, assim como em outras indústrias, o mercado financeiro também tem ali, bancos menores, maiores, vão ter estruturas diferentes. Tem a área de recrutamento e seleção, que ela é uma área que ela já faz essa etapa mais prática formal, de né? Abrir uma vaga, fazer a captação de candidatos e a seleção até o processo de admissão, correto, né? Correto. E aí dentro já tem ali o TID, que é treinamento e desenvolvimento, né? Isso, daí uma vez essa pessoa entra, a gente identifica, né? Se tem algum gap ali de skill que a gente precisa desenvolver, se tem certificação. Programa de onboarding, tudo mais. Programa de onboarding, até colocar essa pessoa em contato com executivos e fazer onboarding, conhecer o presidente. Então tem ali todo um processo, né? E isso não é só na chegada, ou seja, ao longo
da jornada da pessoa Perfeito, na empresa, né? Diferentes momentos, então desde um treinamento técnico de Excel, de idioma, até um treinamento de liderança, né? Excelente. Alguma coisa mais comportamental. Então a área acompanha, né, também essa jornada de desenvolvimento, né? A gente tem uma área, né, que cuida do processo de remuneração, de incentivos, benefícios. de benefícios, né? Então como a gente remunera aquela pessoa, faz os processos de promoção. Que é a área que você trabalhou, inclusive, no próprio BBA, a né? área de formação, né, em RH, né? Então todo head de RH já foi especialista em alguma área, né, em algum momento da carreira. Essa foi a minha entrada, né, digamos, em RH. E também tem a parte de entrega de serviços de RH, né? Então a folha de pagamento, né, toda essa parte de serviços. Que está mais sobre um DP, né? Mais um DP dentro do RH, mas é como se fosse um DP, né, que faz o dia a dia, que tem as obrigações sociais, reportes, né, regulatórios e pagamento aí de impostos, né, e recolhimento. Então tem toda essa parte, né? Daí você tem, a gente tem algumas áreas também de apoio, né, que são um pouco mais transversais, né? A gente tem uma área dedicada a Employee Relations, né, que faz gestão de conflitos, né, e legal, que avaliam, né, denúncias, eventualmente, né, sobre respeito a colegas. A gente tem uma área, né, que faz controles internos, né? Então, de novo, a gente é um mercado extremamente regulado, né? Então, se as nossas políticas estão sendo cumpridas, né? Então, que atende auditorias internas, externas, né? Então tem essa área de controles, né? Tem, obviamente, uma área de diversidade e inclusão, que olha todas as políticas de RH numa lente de diversidade. Se as nossas políticas não estão ali desincentivando, né, ou não ajudando, né, no processo de diversidade, de aumentar a diversidade, inclusão no banco, dar oportunidade, né, para todo mundo. E a gente tem também os business partners, né? Então é uma estrutura que é dedicada a ajudar os clientes, né, internos, né, que são as áreas de negócio, a navegar dentro das suas áreas nessas políticas todas, né? Porque você pode, ali, os desafios dos líderes, às vezes é mais remuneração, às vezes é mais desenvolvimento, às vezes é mais uma questão cultural, né, uma questão de colaboração. Então os business partners, eles ajudam em todo esse processo. Espero não ter esquecido de ninguém. Eles são agentes que vão apoiar muito numa expansão diária, na criação de um novo produto, na estruturação de um treinamento, desenvolvimento focado ali num segmento específico. É isso aí, ele coloca mais a lupa dentro de um nicho específico do banco, né? De um segmento ou de uma área pontual, né? Pontualmente. Isso, assim, a gente tem ali a estrutura de BPs, a gente tem uma divisão ali que uma pessoa atende mais as áreas de apoio, né, as funções, e outra que atende mais as áreas de negócio, né? Legal. E a ideia é se aprofundar, entender um pouco para onde está indo aquele negócio, e aí a gente entender como que a gente ajuda dentro das políticas de RH, seja questões de integração, questões de desenvolvimento. BP ele tem a visão mais holística, né? Exatamente, é uma visão transversal, ele ajuda, a gente brinca que é um pouco o garçom ali do RH, né? O que o senhor precisa, e aí a gente trata o que a gente tem de possibilidades e ajuda a criar as políticas também, né? Então, é alguém que tem uma visão um pouco mais transversal ali com os temas de RH. Né? Que bacana. Quando essa nossa conversa for pro ar, ela vai com uma chamada que é como funciona o RH de um banco. Só que a nossa ideia aqui, gente, não é trazer, a escola não tem essa coisa do atalho, a gente não tem segredo. Quem está trazendo aqui não é nada confidencial, é basicamente um racional que ajuda muitas pessoas a entenderem. Porque aqui tem muitas pessoas, por exemplo, que elas sonham em fazer carreira em RH. Perfeito. Só que elas não têm ali a visão tão clara do que é o RH. Quando tem caixa de perguntas, Instagram, a pessoa pergunta, quero ir muito para RH, quero sair da área de negócio para RH. Só que no fundo a pessoa não entende o que tem no RH. Ela tá mais aquela coisa, eu quero sair dessa loucura da meta, ela acha que no RH ela vai ficar só assim, tranquila. Ela vai ficar assim, esse faz isso, aquele... Não é bem assim. É um trabalho muito duro, né? Porque lidar com pessoas, com processos, lida com o peso do RH, ele é gigante, porque é uma área que ela é diretamente responsável pelo bom funcionamento. Perfeito. E pela reputação do banco, é tanta coisa que passa por uma área de RH, então, mas é legal que esse resumo que você trouxe foi um resumo muito rico e eu aprendi bastante com ele. E agora vamos falar aqui na parte boa dessa conversa aqui, contratações, assim, né? Eu quero que primeiro que você traga hoje quais são as linhas de negócio do BNP Paribas, qual é o tamanho do banco hoje no Brasil. Vale lembrar que até eu falo, é bacana que eu tô desde 2006
no mercado, e eu sempre, cada louco tem sua loucura. Onde eu vou, qualquer viagem que eu faço, eu gosto sempre de acompanhar os bancos locais. É doideira isso, mas assim, visitar uma agência de um banco específico, quero ir, cada louco sua loucura, essa aqui é a minha vida, então eu acho bacana, eu gosto, é um ritual meu. E é legal que o BNP tem uma presença global, um banco que tem não só na Europa, porque é a origem dele, mas é um banco que ele tem uma participação muito forte, né, por todo mundo. Conta um pouco pra gente da operação brasileira, qual que é o tamanho dela, quais linhas de negócio que o banco opera hoje. Legal. Por gentileza, Renato. Não, legal. Então, o BNP é um grupo global, né, como você comentou, a gente está em mais de 60 países. No Brasil, né, a gente está desde ali, né, da década de 50, né, e com a licença bancária desde 96. E a seguradora também, né? Então, daí o grupo no Brasil, hoje ele atua... o Brasil é o país que mais tem unidades na América Latina, né, de diferentes atuações. Então, nós temos o banco, né, que é o banco... Banco BNP Paribas, né, do Brasil S.A., que depois a gente fala um pouco das áreas de negócio. Só que a gente também tem uma gestora, né, de ativos, uma asset manager, né, que também está no meu escopo de responsabilidade sempre do RH. presente nos eventos, não, são super especializados também, né, em gestão de fortuna, né, uma das maiores estrangeiras do Brasil, né, nesse segmento. E nós temos também a seguradora, né, a Cardif, que é uma seguradora fortíssimo. Né, que às vezes o cliente final não conhece, né, que ele contrata a empresa via plataformas, né, e via outros parceiros. E nós temos também uma das maiores gestoras, né, de automóveis do Brasil, que é a Arval. Né, então essas são as empresas que formam o grupo BNP em operação aqui no Brasil, né? E aí quando a gente entra no banco, né, nós somos um banco hoje de atacado e banco de investimento, né, um corporate banking, corporate investment banking, e aí a gente tem desde a atuação em mercado de capitais, né, fusões e aquisições, toda essa parte de IB, né, fusões e aquisições, né, e toda a parte de soluções, né, de crédito, né, para grandes empresas. Estruturação de crédito, mercado de dívida, tudo. Exato, muito focado. Então, tudo que for banco de empresa, né, de large corporate, é o nosso ramo de atuação hoje. Hoje nós temos um MBA aqui que ele é focado dentro do que a gente fala de universo PJ, mas assim, nós temos a iniciação que é focada em empresas do varejo, e nós temos ali a etapa do MBA que é focada em middle, corporate banking, fala muito também de IB dentro da estrutura. Então, hoje o posicionamento, a atuação no Brasil é muito focada nisso. O BNP não é um banco de varejo, você não vai ver a agência ou uma empresa de pequeno porte atendida pelo BNP. E qual que é o tamanho da operação hoje, Renato, de pessoas no Brasil? São 750 pessoas no banco, né? Entre o banco e a Asset, são 750 pessoas aqui em São Paulo, né? E nós temos, inclusive, alunos, tá? Que são o BNP, que estão com a gente aqui, que são alunos. E é uma instituição que foi em a pandemia foi em 2020, né? Exato. 2019 eu fui conhecer o BNP, eu tive o privilégio de conhecer também. E assim, é uma casa muito, muito parruda, que ela sabe muito bem atravessar, né? O Brasil fala que você fazer banco no Brasil não é fácil, perfeito, né? E assim, aqui se faz banco muito bem, e o BNP, por ter até uma presença global, ele consegue, né, ser um camaleão para poder atuar no mercado latino, europeu, asiático, e conseguindo se adequar em esfera regulatória e mesmo se atrativo comercialmente em mercados que são mercados tão distintos, né? Exato. E desde a licença bancária, né, o BNP ele tem uma presença ininterrupta de Brasil, né? Que a gente sabe que alguns, né, bancos estrangeiros, né, com algumas crises aí, né, mundiais ou específicas, né, acabaram deixando o Brasil, e o BNP, né, sempre num processo de compromisso muito grande com os clientes brasileiros, né? Quando você fala de porte, assim, a gente tem uma atuação também grande com multinacionais, né, multinacionais europeias, né, multinacionais aí de várias nacionalidades, onde o BNP acaba atendendo no mundo inteiro, né? Então tem uma presença bastante forte nesse tipo de empresa. Até para efeito de grandeza, você que está nos assistindo, quando você olha assim, 700 pessoas, a gente não tem como comparar um banco de varejo, um Itaú, Bradesco, Santander, que tem 45, 50, 85, 90 mil pessoas. Quando a gente fala de um banco de atacado, essa quantidade de pessoas é muita gente, tá, pessoal? Porque assim, se você pegar hoje grandes bancos de atacado nacionais, que tem ali boa representatividade, como
Banco Pine, você pega Banco Voiter, são todos bancos que tem muito menos gente do que o BNP. Se você pega, por exemplo, o Sofisa, tem ali cerca de 1.000 pessoas, tem um pouco mais. Então, essa quantidade de pessoas para um banco genuinamente de atacado é bastante gente. Perfeito. Até porque a busca por eficiência nesses bancos ela é muito grande e você tem um negócio que é muito mais complexo. Então você não atende todo tipo de cliente. Então, para você atender um cliente ali no mercado de dívida, na emissão, na debenture, no processo de M&A, numa estruturação de operação, assim, tudo que envolve IB e Corporate Banking é muito estruturado e precisa de pessoas muito qualificadas, não necessariamente de muitas pessoas, né? Exato, então, exato. é uma quantidade que mostra o quão parruda é a Operação Brasil. É isso aí. E agora, aqui quem está falando não é o Renato do BNP. A gente não está falando nada aqui confidencial. Ele trouxe a visão de um baita banco que você que nos acompanha deve querer trabalhar no BNP, porque é uma casa maravilhosa, que tem, inclusive, né, Renato, por ser global, tem alternativa de carreira também, de internacionalização, sem dúvida. para quem está hoje começando aqui no Brasil. Agora, falando sobre RH no todo, você conhece pessoas de outros bancos, já passou por outras casas, e assim, eu sempre trabalhei na área de negócios. 13 anos que eu trabalhei em banco, eu trabalhei na área de negócios. E eu sou basicamente um curioso. Eu, assim, hoje, curiosamente, eu tenho muitos amigos de RH, né? Então, tem a Júlia, que ela é head lá do Agibank. Tenho muitos colegas que, assim, graças a Deus, e a construção da escola foram se aproximando, mas eu sou apaixonado. Tanto que eu vou em Conar, eu vou em tudo que é qualquer evento, tem da Solids, tem da Gump, eu vou em tudo, porque eu gosto de acompanhar, sou um curioso nato. E eu vejo, é muito legal que quando eu vou, por exemplo, num evento, eu posto, tô no evento, seja qual for o evento, tá? O Conar aqui é o maior, mas qualquer evento que eu vou, o pessoal fala, pergunta aí pra essa galera por que eles não gostam dos candidatos. Cara, não é assim. O Renato não sai de manhã assim, falando, amor, hoje eu vou ferrar 20 pessoas. Não é assim. É que existe um processo, e vamos falar aqui agora um papo de frente com o RH. Curiosamente, a gente tem um quadro aqui para os nossos MBAs, que é o papo com o RH, tá? A cada 15 dias a gente traz. Gente, inclusive, eu vou te deixar aqui o convite, né, Renato? Pra você vir participar também. Porque assim, a gente conversa sobre transição, sobre recolocação, sobre um papo mais lúcido, porque tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender o lado do RH. Vamos lá. Então, eu vou fazer 4 perguntas aqui para você, que é perguntas que eu quero que você responda em tom de conselho para quem está nos acompanhando. Perfeito. Pode até olhar para aquela câmera ali, Renatão, com esse teu olhar penetrante assim, para as pessoas olharem e falar, agora não é mais o Ronaldão falando, é o Renatão. Primeiro de tudo, né, em relação a candidaturas, esses sites, Gup, Jobble, Vagas.com, Indeed, esses sites funcionam? Eu quero que você responda para a galera. Ou esses sites são basicamente para tomar o tempo das pessoas, que eu vejo gente falando, esse site não funciona. Funciona esses sites, Renato? São sites que funcionam? E eu quero que você dê essa mesma resposta, traga também como que funcionam esses canais oficiais, que são os trabalhos conosco de um banco. Eles têm o mesmo papel de um site de emprego? Como que a pessoa que está hoje no outro lado ali, ela pode encarar no processo de busca dela o papel de cada um? Perfeito. Acho que eu vou dividir a resposta de 2 formas. Então, hoje o BNP ele tem uma estrutura proprietária para a captação de candidatos, né? Então, a gente não usa sites externos, né, para essa captação de currículos. Então, a gente não vai, né, consultar bancos de dados, né? É o trabalho conosco. O site. É o trabalho conosco, né? Então, você acessando as nossas vagas, a gente abre as vagas que estão disponíveis e aí tem um processo de triagem. Então, assim, a gente olha os currículos que chegam, tem ali a questão dos filtros de busca, né? Então, a gente olha o que entra ali. Então, o que entra ali acaba sendo avaliado, né? A diferença para esses outros sites, né? Acho que cabe um pouco ali a avaliação, né, do candidato, de olhar, né, se de fato a vaga está sendo publicada por uma instituição, né, e está usando aquela ferramenta, que ela pode usar, né, não precisa ser uma ferramenta proprietária, ela pode usar uma ferramenta dessas de mercado para captar, mas você está aplicando de fato para uma vaga que existe, né? E não é um banco de dados que você coloca ali o seu currículo e aquele currículo fica acessível para quem quiser, para qualquer empresa que quiser consultar. Então, a gente escuta muitas críticas a essas plataformas, tem muito processo, o processo de preenchimento é muito longo, mas
geralmente essas ferramentas, né, que as empresas usam para fazer, a formatação é da empresa. Então, assim, a nossa ferramenta proprietária também tem um parceiro por trás, mas a definição das etapas, do que a pessoa preenche, né, é nossa. Né? Então, assim, a pessoa tem que entender que às vezes ela não está criticando, ela está criticando ali a ferramenta, mas é a empresa que está por trás daquele, né, daquela configuração. Quantas etapas ela tem que ter, o que é, né, o que é obrigatório, o que não é, e o que ela vai usar ali para cortar também e não, né, e desconsiderar um candidato. Então tem um pouco, né, desse mito, essa ferramenta é péssima. Mas não, assim, acho que é como o RH e como a empresa está usando para fazer aquela primeira captação de currículos, né? Esses bancos de dados mais abertos, acho que tem prós e contras também. Então tem alguns que te ajudam no processo de participação em candidaturas, né? Então você já tem ali sua base de dados feita, então se alguma empresa está usando aquela plataforma, você consegue aplicar de uma forma mais fácil, né? E outros que simplesmente estão pegando aquele dado para fazer massa, né? E não vai ter nenhuma vaga ali atrelada, né? Aí também tem ali o papel das consultorias, né, Renato, que perderam muito espaço do que era antes, né? Mas nós temos ali, Michael Page, Robert Half, tem várias que são hoje existem bastante, mas elas existem mais para funções estratégicas, né, mais pontuais. Elas não são tão comuns para vagas de massa, não é verdade? Depende muito da especificidade daquela vaga, né? Então, e depende muito da sua estrutura interna, né? Então, se você tem empresas que não têm uma estrutura interna de recrutamento e seleção e acabam recorrendo, né, a parceiros externos com uma maior frequência, e outros que acabam usando, né, de uma forma mais interna. No nosso caso, por exemplo, para algumas vagas a gente abre com consultorias, então a gente tem hoje umas 3 ou 4 consultorias de acordo com o nível da posição que a gente acaba acessando para fazer, né, esse mapeamento um pouco mais direto. No nosso caso especificamente, né, o que a gente tem o mercado, né, dos bancos de atacado, ele não é gigante, né? Então, quando você tem uma necessidade muito específica, técnica, né, o próprio gestor da área, né, já sabe, quem que faz isso? O concorrente A, B, C. Então, já tem um certo direcionamento, tanto para a consultoria ou tanto para a nossa equipe de recrutamento interno, de dar uma olhada, né? Mas a gente, como RH, a gente também tem que desafiar, porque a gente não quer, né, ficar sempre olhando só o mesmo pool. A gente tem que ampliar esse pool, até por questões de diversidade, né? Então, esse trabalho conjunto, né, da equipe interna com parceiros externos, ele acaba... mesmo que não seja uma vaga extremamente técnica, né, alguns parceiros de consultoria ajudam a gente bastante a expandir a questão de diversidade e inclusão. Porque às vezes nas nossas redes, né, na rede, né, um pouco mais fechada, né, de quem estudou com você acaba não explorando, né, uma diversidade muito grande. Então você acaba usando esses parceiros também para aumentar o seu pool de talentos, né? Mas a gente entende a frustração, né, de alguns candidatos que aplicam e depois recebem ali uma mensagem muitas vezes genérica, né, de não foi dessa vez, alguma coisa assim, né? Aí a minha segunda pergunta, ela na verdade é uma pergunta que meu entendimento ela é uma continuidade dessa primeira como uma alternativa para quem está frustrado. Só que também vou fazer aqui antes um pequeno complemento, que também tem um lado crítico do lado do candidato, porque assim, a gente recebe muita coisa, Renatão, e cara, o candidato pode ter experiência, qualificação. Se ele for no automático, às vezes ele está sendo traído pela própria atitude dele, né? Perfeito. Então, assim, nós temos pessoas que... Eu teve um tempo atrás que uma moça no LinkedIn me chamou e acaba que por conta de volume de mensagens, eu não consigo, acho que uns 5 anos a ter aquela batidão de acompanhar a mensagem do LinkedIn. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. Mas aí, de vez em quando eu entro, assim, aí eu pego, assim, aleatório, as últimas 30, 40 e respondo. A moça falou assim, mas eu tentei eu me candidatei em 1.300 vagas e nunca consegui emprego, tá? Aí eu entrei no LinkedIn da pessoa, primeiro que quem não conhece, você olha lá, cara, eu não sei o que ela faz. Ela não dizia tudo, não dizia nada ao mesmo tempo. Mal preenchido, assim, no sentido de não colocar nos campos corretos, não ter aquele título que pareça, por exemplo, no link de recruiter, não tem o campo de apresentação sobre não preenchido. Então tem um gap, beleza, mas e tem o outro lado da falta de foco, porque eu falei, printa pra mim, não se sinta ofendido, mas printa pra mim aqui 30 vagas que você se candidatou e manda aqui pra mim. Ela se candidatava
assistente de atendimento PJ na Sicredi, que é uma vaga em agência de início, e superintendente de compliance do banco. Cara, peraí. Assim, pô. Qual é o foco? Não, você tá indo em todas, assim. Então, tudo que aparece ali. Não, mas esse vai que também ele infla muito, né? Então, eu já converso com bastante tempo com pessoas de RH que falam, às vezes, tem uma vaga ali que tem 3 mil candidatos. Aí tem a candidatura bruta e líquida, né? Bruta 3 mil, mas aí você vai, pô, região, aí já sai 1.000. Perfeito. Pô, qualificação, sai mais 1.000. Isso. A hora que você vai ver, você tá com 200, com 150 pessoas que são realmente aptas para poderem participar do processo. Então, tem essa crítica ao colega que está também se candidatando, né? Concordo. Então, isso daí é uma coisa que não adianta ninguém fazer, a não ser nós mesmos, né? A gente tem que ter esse senso crítico. E tem que ter o preparo e qualificação também, né? Tento de tudo, mas pô, você tem qualificação para vaga? Então, assim, não adianta, você vai... Uma vaga que pede inglês. Você não tem inglês, cara, não adianta você bater. Perfeito. Assim, pô, precisa de conhecimento em finanças corporativas, para crédito. Cara, você precisa ter, não tem jeito. Então, isso aí, né? Até porque agora com a IA, a terceira pergunta é sobre isso. Mas assim, com a IA e com a evolução natural do mercado, você vai ter várias etapas ali que vão te colocar na parede, antes do contato humano, sobre conhecimentos técnicos. Aí você não vai ter o que fazer, né? Perfeito. Minha segunda pergunta aqui, Renato, é em relação à abordagem via LinkedIn. Por quê? Um caminho que a gente orienta para as pessoas, fala assim, pô, você viu uma vaga, tem muito tua cara, você tem convicção de que aquela cadeira poderia ser tua, você se candidatou, se aplicou na vaga no LinkedIn, ali algumas aparecem, né, candidatura simplificada, que você aperta o botão e o perfil LinkedIn ele vai ser enviado para a candidatura. Outras tem aquela janelinha que você é direcionado para fora, num ambiente externo, site, para poder preencher todo o formulário de informações. Mas as pessoas se frustram porque não consigo, não tenho retorno. E a gente fala, pô, por que você não mapeia quem que é o decisor? De repente é um recrutador, de repente é um líder da operação, é um regional, se for uma área de negócios, é a pessoa que ela vai ter a palavra final para bater o martelo se você tem perfil ou não. Então o LinkedIn funciona muito bem. Qual que é a sua opinião, Renatão, sobre essa abordagem via LinkedIn? Ela funciona? E eu quero que você também me responda quais cuidados que a pessoa deve ter na hora de abordar uma pessoa de um banco para falar de uma vaga. Porque aqui, assim como a gente está falando aqui que tem um lado problemático, né, nessa questão das plataformas, no LinkedIn também o pessoal vem reclamando, o LinkedIn não funciona. Aí você manda aqui um print para mim, aí tem lá, olá. A pessoa manda um olá para você. Cara, só tua esposa mandar só um olá, talvez você não responda. Aí alguém que, alguém que você não conhece te manda um olá. Aí você não responde, a pessoa não consegue mandar outra mensagem para você. Então ela pede uma ajuda sem querer, sem te ajudar a entender. A pessoa não fala quem ela é, o LinkedIn dela não diz quem ela não facilita, ela não pega uma vaga referência para te pedir apoio. Conta um pouco pra gente assim, a tua experiência e que conselho que você dá para quem está pensando em intensificar a ação de abordagem via LinkedIn. Legal. Eu acho que você deu o exemplo que você trouxe, né, dessa colega aí, acho que é muito clássico, assim, né? Então, assim, mesmo antes de procurar a vaga, o seu LinkedIn é a sua propaganda ali, a sua marca pessoal, né? Então, você tem que ter uma boa página. E aí, assim, acho que falando de modo geral, né? A forma que você se posiciona no LinkedIn é muito importante. Então, os posts que você faz, os comentários que você faz, o tipo de publicação que você curte, as polêmicas que você cria ou se envolve. O LinkedIn é duro, né? LinkedIn entrega. Últimas conexões, né? Não, nem conexões. Últimas atividades, perdão. Últimas atividades, comentou perdão. isso. Né? Então, assim, as empresas elas querem contratar, né, as melhores pessoas ali, mas elas não querem trazer problema para dentro de casa também, né? Então, se tem algum cheiro de problema ali, as empresas preferem não correr o risco, né? E a gente sabe que é um direito aí, né, de várias empresas nos processos seletivos, né? Nem sempre elas vão falar, né, Renato? E não vão falar. Elas não vão falar, mas é o direito delas, né? Porque, de novo, a gente está falando de mercados que são altamente competitivos, né? Então, o que você falou, por exemplo, vou abordar direto o recrutador da vaga. Às vezes a vaga tem 100 candidatos e 80 tiveram a mesma ideia. Então, não ajuda tanto, né? Então, acaba ajudando, acho que é melhor do que não fazer, né? Mas não ajuda. O que geralmente ajuda, então, assim, você tem que ter um bom perfil,
explicando ali, né, a sua experiência, o que você faz. Então, tentando reduzir um pouco o trabalho, porque hoje o currículo em PDF, em papel, ele caiu um pouco em desuso, assim, né? Então, a própria pessoa pode baixar um PDF do histórico dela no LinkedIn, aquilo vira o currículo, né? Sim, perfeito. Então não dá assim, você tem um LinkedIn, se você está procurando, né, uma vaga, um LinkedIn super seco, a mais informações, você manda um currículo de 8 páginas também. Então, o LinkedIn ele tem muito uso para currículo, né? Então as nossas recrutadoras, por exemplo, elas usam muito o LinkedIn, então se as informações não estão ali, acaba ficando difícil de chegar na pessoa, né? E uma vez você viu a vaga, você aplicou para a vaga, o ideal, assim, se você conhece alguém que conhece alguém, é mais fácil chegar a um nome conhecido. Pedir uma recomendação. Né? Porque, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, né, me manda um e-mail, eu apliquei para essa vaga, poderia considerar? E, em teoria, se a pessoa já se aplicou, ela já está sendo considerada no processo padrão ali, né? Mas para eu destacá-la e falar, não, deixa eu dar uma chance de entrevistar, ainda mesmo que não tenha ali 100% do perfil, acho que tem que ter algo a mais ali para gente priorizar, né? Seja de alguma competência específica, né? Alguma coisa, né, que a pessoa vai trazer ali de diferente para a organização, né? Então acontece, ajuda, né? Essa abordagem de você tentar chegar, né? Tentar conseguir uma conversa, né, para você se posicionar, isso ajuda. A gente, né, a gente é bastante abordado, né? Só que é um pouco do que você falou, assim, às vezes esse tipo de abordagem acaba ficando ali no inbox do LinkedIn e tem muita mensagem que chega por ali. Então, se você consegue chegar em alguém que conhece, olha, trabalhei com tal pessoa no passado, né, me considera, né, dá uma olhada no meu currículo, né, não que não seria olhado antes, mas ajudaria no processo de priorização. Do teu lado, você precisa contratar. É a meta. Eu ia falar isso, assim, o recrutador ele tem aquele objetivo de fechar a vaga. Ao contrário do que alguns colegas pensam, né? Ele não tá enrolando, né? Porque ele quer. Né? Assim, ele quer fechar aquela vaga, ele tem meta, a gente tem SLA, né? A gente é medido por isso, né? Então, quanto antes, melhor, né? É que aí você tem uma questão, né, de triagem, um processo, né, de entrevista que demora. E aí, né? aí entra um ponto importante, porque às vezes se tem uma entrevista, mas demora. Não tem um tempo exato para a resposta, né, Renato? Um banco grande, um banco menor vão ter tempos diferentes. Se é uma vaga de reposição, se é uma vaga de expansão, se é uma vaga que ela é mais específica, se ela depende de um processo que entre em entrevista um diretor, superintendente, ou se é uma vaga mais de entrada e que um analista com o gestor da área já satisfaz. Então, tem muitas etapas internas que o candidato fora não tem acesso. E a gente fala muito que ele isso, precisa né? ter paciência, né? Dos papéis do gestor, trazer pessoas para a empresa é um dos maiores, é um dos mais importantes, né? Então, você tem que investir tempo em trazer a pessoa certa, porque você não quer tirá-la de onde ela está para ela quebrar a cara, né? Você também não quer trazer alguém que não vai agregar e você no final vai ter que tirar aquela pessoa, né? Então, investe-se muito tempo nisso, né? As empresas, principalmente, acho que do nosso perfil, elas investem, tem muita etapa, tem etapa online, tem etapa presencial, tem muita etapa internacional, né? Principalmente nos bancos internacionais, que você tem ali uma estrutura mais matricial, você vai falar com gente de Nova York, vai falar com gente de Paris, falar com gente de outros países, né? Então tem muitas etapas, né? Então a pessoa também tem que ter um pouco de resiliência, né, e paciência de passar pelos processos, dando certo, ótimo, né? Não dando, né, aquilo fica de aprendizado. Porque isso muito também, né? Porque às vezes você está participando de uma vaga, a recrutadora, né? As nossas recrutadoras são bastante boas nisso, fala assim, putz, não deu certo, mas eu vi naquela pessoa ali um perfil para uma vaga X. Pode ser que posteriormente, né? E acaba aproveitando. Essa condução, ninguém quer ser reprovado num processo, mas essa condução depois da negativa é importante também, que você seja polido, por mais que esteja chateado, que você seja polido, porque pode ser considerado para uma outra oportunidade, ou para essa mesma vaga num outro momento também. Pedir um feedback é bacana. Legal. Né? Como também é legal, né, alinhar esse tempo de resposta do processo, porque muitas vezes fica aquela ansiedade, mas você não perguntou para a pessoa. É papel da empresa falar, mas e se a pessoa da empresa esqueceu? Pergunta, olha, tem uma expectativa de retorno até para eu conduzir também aqui do meu lado. Enfim, acho que é legal você tratar com naturalidade, porque no outro lado não tem um chacal, não é? Exato. Em relação ao LinkedIn, essa abordagem, ela é super natural. Você não tem que ter medo de atrapalhar, porque a pessoa precisa contratar, mas tem que ter o cuidado de ser educado, não usar
gatilhos ali de emocionais, porque não faz muito sentido. Ninguém vai te contratar por dó, né? Até, ainda mais por vagas boas, né? Você tem muito cuidado com o português, não ser prolixo, não mandar áudio, seja sucinto, objetivo, comunicação síncrona. Pô, eu tô conversando com o Renato agora aqui, privilégio meu, vou perguntar, ele vai responder, estamos na mesma mesa. Perfeito. Mas se eu mando uma mensagem para ele sem saber a hora que ele vai ver, o contexto que ele vai ver, eu não posso mandar um olá e ficar quebrando. Pô, manda de uma vez. Olá, Renato, como vai? Pô, eu vi essa oportunidade, printa ela, que é anunciada aqui no banco de oportunidades do LinkedIn. Também vi que ela está no trabalho conosco, me candidatei. Tomei a liberdade de mandar essa mensagem, porque essa vaga é uma vaga que tem muito a ver com o meu perfil. Já trabalhei nessa função XYZ em tal banco, tenho tal qualificação. Inclusive, eu vi que temos uma conexão em comum, né, com a qual eu trabalhei em tal banco, que eu vou acioná-la, inclusive, para pedir um apoio nessa oportunidade, e eu gostaria de entender se tem alguma outra maneira de eu me destacar, a não ser essa que eu te trouxe aqui. Cara, você pode usar a tua criatividade, né, Renato? E assim, às vezes não precisa nem da vaga, né? Então, assim, a gente recebe abordagens, é difícil manter ali o inbox limpo, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, ó, tem interesse no BNP, não tem nenhuma vaga, podemos marcar um café para você me explicar as áreas do banco? Olha que legal. Né? E assim, isso não só comigo, né? Mas com outros colegas, a gente sabe que isso acontece, porque daí a gente explica e a pessoa fala, putz, mas não é isso muito que eu faço, o BNP não tem essa área aqui, mas eu consideraria outra. Isso ajuda. E não só a BNP, qualquer banco, qualquer instituição, né? Se você quer aquela instituição, mas não tem uma vaga específica, tenta cavar um network ali mais próximo, que às vezes ajuda. Tem que ser intencional, tem que ser sucinto. E assim, a gente não está falando aqui para precisa ser meloso, não é artificial. Tem que ser algo natural. Nem todo mundo vai te responder, faz parte da vida. Né? Tem que ser consistente, porque às vezes um colega não viu, não é que ele não quer te ajudar, ele pode não ter visto, pode ter ficado a mensagem no limbo. Em relação ao uso do LinkedIn, você pôs um ponto importante, muito importante, então, que assim, o LinkedIn ele dedura o que você está fazendo, né? Pô, cara, você tá na rede social, é muita inocência achar que ninguém vai te julgar. É sua então, marca, né? Um tempo atrás, eu vi ali eu tava vendo uma publicação daquelas que você olha assim e fala, cara, que cagada que fizeram aqui. O cara descendo, cada um é dono da tua vida, mas o cara tava arrebentando o próprio banco ali, e eu não tô defendendo o banco dele, né, mas ele expôs de uma maneira... Aí o próximo banco que ele trabalhava vai falar, putz, mas isso. risco, né? E o pior, os comentários de colegas que trabalham no banco, cara. Assim, e assim, banco de bandido. Porra, cara. O cara é empregado ainda. Você trabalha no banco. Imagina teu cliente olhando ali, você comentando na publicação de outro colega que é do banco também, que a tua percepção é essa. Você fala, cara, eu vou colocar meu dinheiro no banco. Se o cara lá dentro tá falando que o banco é de bandido, aí eu falei, pô, cara, então assim, tem um... Aí não é somente, mas você não conhece, Ronaldo, o banco não presta. Vamos lá, não tô falando, fazendo juízo de valor, cada um acha que bem entender. Mas o que uma pessoa que vai te entrevistar vai pensar de você, tá? Publicamente, atribuindo a um banco esse rótulo, uma rede social, sendo que esse banco te paga o salário, é uma coisa que demonstra falta de autocontrole, uma boa dose de imaturidade, porque a gente precisa entender que a vida de adulto não é poder falar tudo que tem vontade e até em qualquer ambiente que você queira, né? Você vai ser julgado, não adianta. Até porque a maioria dos bancos internacionais, acho que a grande parte das empresas, né, tem hoje canais de denúncia, ou seja, se você entende que tem alguma coisa acontecendo errada, seja na gestão ou na condução, exatamente, você tem os canais internos para fazer isso, né? É um pouco arriscado, né, para não dizer ali... errado de você fazer acusações sem prova num lugar público que você vai ter que se provar. Ou seja, de novo, o pessoal fala, né, mas internet, né, livre expressão, assim, acho que tem coisas que acontecem e vale pro seu Facebook, pro seu Instagram e vale também pro seu LinkedIn. Você pode colocar, não gosto da empresa, tudo certo. Não gosto da empresa. Agora você fala, não, tal pessoa é bandida. Pô, você vai ter que tal provar. Empresa, tal. Aí não é expressões, tá? Então, infelizmente, tem muita gente que perde a mão nisso. Questão de política. Todo mundo tem um posicionamento político, mas você não, nem tudo podemos, nem tudo devemos. Né? Exato, é isso aí. A terceira pergunta, em relação à IA. Certo. O quanto que a IA ela vai mudar a forma de se contratar e como que você vê os impactos nas atividades daqui em diante, principalmente nessas cadeiras de baixa complexidade, de nível de assistente,
analista júnior e afins. Você vê uma mudança muito brusca pela frente e em qual timing que a gente pode ver essas mudanças? Na sua opinião? Não, perfeito. Assim, a gente vê, porque a IA, na verdade, ela já está presente, né, no nosso dia a dia, nas operações. Né, o que a gente está passando agora é por um processo de implementação, né, global aí no mundo, né, de a IA generativa, né? Que é a IA que não só ela aprende processos e facilita processos, como ela também gera coisas novas a partir daquele aprendizado que ela teve. Né? Então, voltando um passo, né? Então a IA como inteligência artificial para melhoria de processo, scanning de documentos, até detecção de fraude em banco, por exemplo, ela já é uma realidade, ela já acontece, ela já consegue ler e disparar ali para um humano dar uma olhada no que tem mais risco, o que tem um potencial ali, né, de não estar tão certo. Né? Então ela ajuda muito esse processo. E aí o que muda no skill é que você tinha uma pessoa ali olhando transação por transação, tentando achar algum indício. Você está mudando, você não precisa mais disso, porque você já tem uma máquina ali fazendo esse primeiro levantamento e você tem, né, um humano um pouco mais especializado olhando aqueles hits um pouco mais próximos do real. Então esse é um exemplo, né, que vários bancos já estão usando, né, esse processo mais para triagem, organização, automatização de alguns processos. Né? Quando a gente fala da IA generativa, que é aquela que aprende e começa já a te dar uma resposta, né, não, isso está certo, isso está errado, ou vai por aqui, não vai por ali, né, aqui a gente tem que ter muito mais cautela para a aplicação desse tipo de abordagem. Né? Então, assim, de novo, para te organizar assim, para tomar decisão, né, e que caminho seguir, isso acho que ainda não. Acho que a gente não tem esse nível de inteligência, né, e segurança, porque para uma IA funcionar, ela tem que ter muito dado. Né? Então você tem primeiro essa preocupação de onde aqueles dados estão sendo trabalhados, se é algo fechado, se é algo mais público que você não pode, usar. Então a gente na nossa organização a gente está com muita cautela para a implementação, até por isso, né, de cuidado com a informação do cliente, com a informação do próprio banco, informação dos colaboradores. Né? Então a gente tem bastante cuidado, mas ela está vindo, ou seja, ela vem para ajudar, né, nesses processos, principalmente processos mais administrativos, burocráticos, para liberar tempo das pessoas para serem, o que você falou, mais estratégicas. Né? E nesse processo você tem um shift de perfil de colaborador para algumas atividades. Então, assim, a pessoa que fazia atividades mais transacionais, né, de copy-paste, né, de replicação de dados, né, essa pessoa ela vai ter que aprender a usar a IA de uma forma um pouco mais estratégica, digamos assim, para ela continuar sendo útil num momento em que o operacional alguém vai fazer, né, a máquina já vai fazer. Então existe bastante preocupação, né, no mercado como um todo. Se essa adoção, né, generalizada de IA e o avanço mesmo tecnológico que a IA está trazendo, se as pessoas vão acompanhar, né, as competências para se seguir relevantes aí, né, nas organizações. Né? Então, como que você treina essas pessoas para não ter esse gap também de transição de competência para esse novo mercado? Né? E o que a gente fala muito é assim, por mais que o seu trabalho hoje a gente tenha bastante restrição para o uso de IA, né, por questões ali de segurança, embora a gente já tenha, né, vários cases, né, de uso de IA, testa isso na sua vida pessoal mesmo ali, para coisas, obviamente, não se exponha, né, mas para começar a entender o potencial dessas ferramentas, porque isso está vindo tanto para as nossas vidas pessoais, para as nossas vidas profissionais. E aí, né, acho que a gente vai falar um pouco, né, que você comentou de recrutamento, porque os recrutadores acabam usando um pouco a AI para fazer alguns filtros, e aí acho que saiu um estudo, né, que os candidatos também estão usando. Né? Então, não necessariamente os recrutadores estão chegando nos melhores candidatos, estão chegando nos candidatos que melhor usam a IA para serem triados pelos recrutadores. Então tá num jogo agora de caça e caçador aqui que está bem interessante. Então, assim, a gente está num momento rico, né, em RH principalmente, né, de ver essas evoluções em IA, e acho que tem muita coisa para acontecer aí nos próximos anos. Né? E assim, nos eventos que eu tenho visitado é a tônica, né? Basicamente, você não vai perder espaço para IA, você vai perder espaço para alguém que usa IA. Perfeito. Né? É basicamente isso. Legal. Nessa última das 4 perguntas, que depois eu vou trazer para a reta final umas perguntas mais pessoais aqui para o Renatão, em cima do que você faz hoje, que também não somente conduzir uma operação, mas
fomentar nas pessoas ali aquela chama por manter-se, como você bem colocou, úteis e empregáveis, né? Quais conselhos você daria de forma genérica, sem olhar um segmento ou uma modalidade de instituição em si, para as pessoas que estão hoje querendo ingressar ou que estão começando no mercado financeiro, quais conselhos você daria para elas manterem uma carreira blindada nesse cenário de desafios? Eu quero até que você traga mais um olhar comportamental. Que conselhos que você daria para alguém colocar no seu dia a dia de modo a acompanhar esse nível de mudanças que hoje ele é muito menor. O ciclo entre uma realidade e outra ele é pouco espaçado, né? Coisas que demoravam 10 anos, hoje demoram 6 meses. É isso aí, Qual seria o conselho, Renato? Acho que é uma boa reflexão, né? Então, o que a gente fala muito, acho que é a primeira coisa que tem que ficar clara, né, para todo mundo, é assim, as carreiras não são, ou tendem, né, a não ser mais lineares como foram no passado, que você entrava como estagiário, chegava CEO, acho que esses casos são cada vez mais raros, né, dentro de uma mesma organização. Tem casos, ótimos casos, e vão acontecer outros casos, né? Mas não necessariamente isso é um modelo mais comum de carreira, né? Então, acho que a primeira realização é essa, entender que quem está entrando, principalmente no mercado de trabalho, mercado financeiro ou outro, né? Que a nossa carreira não vai ser linear. Então, acho que ter esse entendimento. E que você precisa ser o protagonista da sua carreira, né? Então, a gente fala bastante, assim, acho que você pode usar o RH, pode usar o seu gestor, pode usar as políticas ali, né, da organização, mas se você não tiver, né, no assento do piloto ali da sua própria carreira, você vai se frustrar muito mais do que você se frustraria sendo piloto, porque como piloto você vai se culpar a você, né? E se você está esperando ali alguém, não, mas está esperando uma oferta de desenvolvimento, uma promoção, uma mudança, você vai sempre culpar alguém e não vai ter aquele protagonismo que a gente espera, né? Então você tem que ser, né, o protagonista ali na sua carreira. E fazer os movimentos, né, ao longo da sua carreira, né, correndo os riscos ali de acordo também com o que você quer, com o que você deseja, com o que você quer aprender naquele futuro, né? Então, o que pode significar mudar de empresa em alguns momentos e voltar para aquela organização, né, se você tiver oportunidade, mas não ficar preso também a uma só organização. Acho que assim, a sua carreira ela é maior do que uma empresa, um país, né? Então, você ter esse olhar. Hoje a gente tem, né, o grande privilégio, né? De novo, nós somos 180 mil colaboradores ao redor do mundo, né, com 60 e poucos países. Então, a gente tem, né, uma vez que você esgota as suas chances de crescimento local, você pode olhar aí outros 59 países para crescer. Nem toda empresa tem isso, né? Mas se carreira internacional ou às vezes uma mudança de área, né? Então assim, eu quero sair do RH e para uma área de negócio, e se eu quiser fazer uma mudança dessa, talvez não vai ser uma mudança para cima, vai ser uma mudança lateral ou até para baixo. Assim, eu topo aqui, né, entrar numa área até um pouco mais júnior do que eu sou hoje, pagar um pênalti para aquele aprendizado, né? E carreira, assim, é um mundo competitivo. Então, assim, não é você, seu próximo passo é X, seu próximo passo no seguinte é Y. Para cada passo, o seu gestor e a sua empresa, ela tem ali 10, 12, 20 pessoas potenciais, internas, externas, né? Então você está sempre competitivo. O mercado de carreira ele é muito competitivo, né? Obviamente tem empresas que privilegiam mobilidade interna, outras que querem sempre ali, né, oxigenar, então depende muito da cultura, né? Mas aí uma coisa que é importante nesse processo é você entender quais são os inegociáveis para você, né? Então tem gente que assim que aguenta um gestor tóxico, né? Porque não quer o desconforto de uma mudança, ou está muito ali, tem uma questão financeira que não pode abrir mão, né? Então ele aceita algumas coisas, né? E quem pode, né, escolher a questão, assim, mas a questão dos valores, o que você quer, porque você tem, a gente fala muito isso, né? A gente está muito mais tempo, o tempo que a gente está acordado, a maior parte do tempo é na empresa, e se você ali não sente ali que você está entregando, não tem um alinhamento de propósito, é mais sofrido mesmo, né? Sim. E a gente está falando de saúde mental, de uma série de coisas, né? Então, se você tem esse autoconhecimento de entender mesmo, né? Putz, não está legal aqui, e às vezes uma mudança vai demorar 2, 3 anos, seja para o mercado. Então você tem que ter esse processo, né, de se conhecer e de fazer essa busca, né? E se você encontrar uma organização, né, que te dá as ferramentas, te
paga legal, né, e que você consegue ficar vários anos, melhor ainda, né? Mas ir com essa expectativa no seu primeiro estágio, vou aposentar aqui, acho que é legal ter essa expectativa, né? Mas pode ser que não seja factível, né? Porque em algum momento ali, né, alguma coisa vai descasar. A necessidade da empresa com a sua necessidade de carreira, né, não vão casar. Então é isso, tem que ser protagonista, essa questão dos valores é muito importante. E em carreira, Excelente. o que é importante também é você procurar pessoas que possam te guiar, né, dentro e fora da organização, que a gente fala dos mentores, os patrocinadores. Patrocinadores geralmente é alguém que tem ali um pouco mais de poder de decisão, né, mas os mentores, eles têm geralmente um olhar mais neutro, pode ser um ex-chefe, um ex-colega, né? Mentoria muda vidas, né? Muda vidas. E assim, a gente não está vidas, falando somente de um mentor remunerado, pago, é tudo. Pô, acho que a grande graça da vida é você ter o privilégio que nem o que você está trazendo aqui para mim, cara, de uma grandeza absurda. Então, eu estou aprendendo coisas que, cada vez que eu recebo uma pessoa aqui, eu tento somar de alguma maneira, mas eu sou mal privilegiado por estar aprendendo. Então, é legal ter, e hoje em dia com o LinkedIn é muito mais acessível, né? Essa criação desse ambiente positivo. Então, vai das suas escolhas. E talvez, até dentro do que você trouxe também, você colocou isso, mas eu vou me aprofundar, tirar um pouquinho. Um conselho que eu daria também é cuidado para você não nutrir um ambiente negativo, porque a gente está falando de um ambiente positivo. E eu vejo que tem pessoas que hoje, na vida pessoal, elas vão tomando escolhas que elas afetam diretamente a vida profissional. E eu acho que com quem você namora, com quem você divide o seu final de semana, onde você passa suas noites, no que você acredita, como você cuida do espiritual, como você cuida do corpo, tudo isso conta muito. O que você lê, o que você consome. Eu acredito que boa parte do que a gente está falando aqui também são das escolhas de vida. Pessoal, tem uma colega minha, que ela... Não vou citar o nome dela aqui, mas ela sabe que é ela, que... Recentemente a gente estava no aniversário e ela está numa instituição que ela precisa tirar uma certificação, que é uma certificação de baixa complexidade. E ela, não consigo, não dá tempo. Eu falei, cara, é prioridade, você precisa, não é uma coisa que o banco está falando, olha, você precisa da certificação para você ser promovida. Você precisa dela para não ser mandado embora. Perfeito. Então você tem que correr atrás. Não, mas não dá tempo isso, aquilo. Eu fiquei pensando, mas tem pessoas que têm 3 filhos e moram longe, consegue. Ela tem um filho já crescido, mora do lado do trabalho. Eu tava conversando, falei, fulana, a gente tem amizade já há 15 anos. Falei, você tem iPhone também? Entra aqui no teu... Vai aqui. Ela fica 6 horas por dia no Instagram. Aí eu falei, tá aqui o tempo. Você não tem tempo realmente. E não é influenciador, se ela fosse influenciadora. Aí ela, não tem como ser. Eu falei, então, teu iPhone tá mentindo, assim. Então, você tá certa. E ela, não é possível. Eu falei, tá aqui, 6 horas. Tá 6 horas na rede social. Você acaba num... Fora que você tá vendo coisas que te desvirtuam, te dispersam. Isso é um quarto do teu dia. Você não tá dormindo, você não tá treinando, você não tá... Você tá vendo a vida dos outros, né? Então, acho que tem muito disso também. E hoje a gente tem excesso de informação, a gente não tem falta de informação. Hoje, filtrar... hoje você vai ter uma entrevista, você tem que filtrar o que você consome. Antigamente não, a gente tinha que fazer um trabalho de buscar, porque a internet era inacessível para poucos, de escada, né? Depois da meia-noite, né? Biblioteca. É verdade. Que aula, hein? Para essa reta final agora, quero te fazer algumas perguntas que fogem daquelas 4, mas vamos lá. O que não fazer numa entrevista para banco? O que pode, assim, que faz você reprovar mentalmente o candidato antes de terminar aquela entrevista? É falar mal do antigo gestor? É se vitimizar? Que tipo de comportamento, assim, você acredita que é assim, letal? Não, acho que essa questão da postura na entrevista, assim, acho que as pessoas têm que entender que a entrevista não é só, né, para entender o seu passado, né? A pessoa que está te entrevistando, seja o RH, seja o gestor da vaga, ele já está projetando você sentado na cadeira, se aquilo vai funcionar ou não, né? Exatamente o que você falou. Então, assim, se é uma pessoa que ela tem pouco cuidado em banco, principalmente, com confidencialidade. Então, ela traz na entrevista dados muito exatos e começa a falar de problemas daquela organização, começa a falar nome de pessoas, mas nem falando mal, assim. Mas ela abre, não, mas eu fiz esse deal, que a gente fez isso, fez aquilo. A pessoa tem que tomar um cuidado, né? Então, assim, porque se ela está expondo dados confidenciais de um concorrente, por exemplo, numa entrevista,
por que ela não faria isso com você? Então, assim, os bancos eles são muito a gente é muito cuidadoso, né, com o trato de informação de cliente, de colaborador, né? Então acho que tem que tomar um cuidado com essa questão né, de confidencialidade das informações. E aí quando você fala de postura é bem isso, assim. Então a pessoa que foi vítima durante vários anos que ela teve lá, não teve nada de bom, né, e só reclama, né? Isso porque um complô global contra ela, né? Você já está projetando ela sentada ali, e você pensa muito ali como vai ser a interação com os colegas, né? Então acho que vai bem na linha que você comentou mesmo. É um complô global, né, contra a pessoa. Nossa, tudo, eu fui preterido várias vezes, né? E aí acho que falta às vezes a autorreflexão. E isso é interessante assim, porque a gente falando com candidatos, a gente entende por que ele está naquela posição, por que ele não está numa outra posição. E ele tem ali um auto-julgamento e um autoconhecimento que é tão grande que você fala, olha, tudo fez sentido, né? Por que ele não foi escolhido para aquela promoção, ou para né, ou para aquela posição que frustrou, que até motivou ele a procurar uma posição. Então, se faz sentido e você tem ali uma questão genuína, né? Que a pessoa é ela mesma. E aí, essa próxima pergunta que eu vou fazer, eu acho que você acabou respondendo parcialmente ela. Como que a pessoa deve lidar com as frustrações e como que ela deve, por exemplo, trazer para a mesa a discussão sobre uma demissão, que é um assunto que nem todo mundo está preparado. E se você puder, até que conselho que você dá, porque a gente vê muito no varejo bancário, principalmente, justas causas, demissões por justa causa. Perfeito. Demissão por justa causa, nós sabemos que é complexo, só que nós sabemos também que no varejo existe ali algumas justa causa que... não é injusta causa, mas assim, eu peguei um caso recentemente que a moça mandou, eu acreditei muito nela. Ela mandou com o coração, sabe, desabafando, que ela emprestou uma funcional para um colega, que é uma coisa errada, mas era uma coisa assim, tô na corrida atendendo o cliente, preciso fazer tal coisa, faz aqui. E ela falou, Ronaldo, não foi na maldade. E a pessoa, ela usou minha funcional para fazer algo errado e eu tomei uma justa causa. Eu entendi, eu fiquei com dó, fiquei consternado, mas ela errou em emprestar. Teve um erro ali, né? Perfeito. No mínimo que se aprenda uma lição com esse erro, porque... Só como que a pessoa pode conduzir e explanar sobre um assunto traumático para ela numa entrevista? Geralmente, assim, o entrevistador ele pergunta por que você saiu, por que você saiu, porque geralmente a pessoa fala, fiz isso, mas por que você saiu então, né? Estava indo tudo tão bem. Então a gente quer saber ali o que deu certo, o que não deu certo, né? A razão da saída, se é justa causa, não justa causa, não costuma ser uma pergunta, assim. Então ninguém vai perguntar, hoje isso até para carteira eletrônica, não aparece em prontuário. Então é muito difícil isso vir à tona, a não ser que vire um caso muito público, às vezes sai no jornal, né? X funcionários foram desligados por justa causa, às vezes sai o nome, né? Por fraudar um relatório, fraudar um reembolso médico. Então assim, tem casos que acabam... a imprensa acaba noticiando, mas no geral não é tão comum. Então, assim, mas acho que se vier a pergunta, acho que a pessoa tem que ser transparente. Acho que é isso, olha, houve uma situação, né? E isso aconteceu. Acho que algum tipo de transparência ali, acho que é importante até nessa transparência. Agora, de novo, falar assim, não, armaram contra mim. Aí, pior, se vai para um modelo de... E pode ser a verdade também, né? Mas se tem ali a pessoa fugindo um pouco da responsabilidade daquela saída, eu acho que acaba sendo pior. E os RHs, eles querem saber muito da razão, porque às vezes a razão é assim, olha... eu sobrei ali na estrutura, né? Não tinha mais e era o perfil diferente. Isso é super aceitável, assim. Então, não é... Acho que o estigma, fui demitido, né? E minha carreira acabou. Acho que isso já acabou, já faz uns 20 anos já, né? Então, assim, as pessoas vão sair, né? As organizações, os momentos mudam. Então, as pessoas têm que ser transparentes, assim, né? O que a gente sempre recomenda para quem está, né, no mercado... e saiu de uma organização, né, às vezes conversa com o seu chefe, né, fala assim, olha, você estaria disposto a ser uma referência, né, porque às vezes assim, as pessoas não casaram muito ali no estilo de trabalho, que até culminou, né, numa saída, mas não tem nada que desabone aquela pessoa, que aquele gestor pode vir a ser uma referência positiva, né, então exercitar esse processo, né, das razões aí da saída é super importante, né. E a última pergunta aqui desse bate-papo que, para mim foi sensacional. Aí agora eu vou virar o jogo contra o candidato, porque também tem o outro lado. Eu converso com o pessoal de RH e falo, cara, entrevistei a pessoa, cara, trouxe aqui, foi bem na entrevista e tal. Sumiu. Não responde mais. E aqui eu não estou defendendo, porque eu sei que infelizmente, tem processos seletivos, empresas, gestores, analistas, que acabam não dando feedback que
deveria dar. O feedback, às vezes, o feedback não vai vir com tanta transparência, mas pelo menos o retorno do processo, né? Perfeito. Foi aprovado, não foi? Para você criar expectativa ou declinar de vez, desistir, mas eu sei que existe. Mas tem um lado do candidato também que muita gente fala, pô, entrevistei a pessoa sumiu. Tá aprovada, falou que queria vaga, veio, chamou, sumiu. Me bloqueou dali, mas o colega aqui do lado foi ver lá, o cara já entrou em outro banco, né? Como que você aconselha a pessoa que, de repente, fez um processo, mas tomou decisão por outro? Dá para deixar a porta aberta, né? O fato dela não querer mais aquela empresa, não tem nenhum problema, mas acho que essa condução mais madura, ela pode ir lá na frente e deixar uma porta aberta para uma eventual conversa. Fala um pouco pra gente. Não, sem dúvida, assim, acho que quando a gente está entrevistando, né, isso nas empresas que eu passei, né, não é incomum as pessoas estarem em mais de um processo, né? Só que você tem, do outro lado, as empresas, elas têm os ritmos, e não é nem o ritmo da empresa, o ritmo da vaga, por uma questão ali de quem tem que tomar a decisão, tem candidatos internos, candidatos externos, são processos mais demorados. Quanto mais sênior, mais longo esse processo. Então, os processos, eles demoram mesmo, né? E, às vezes, o candidato, né, já... É o que você falou, já partiu para outra, né? E às vezes a empresa não sabe, ou a empresa já fechou e não avisou. Então, assim, acho que tem uma melhoria de processo dos dois lados, mas o candidato que desiste, né, do processo, né, manter essa porta aberta é super válido, assim, né? Então, se ele tem interesse naquela empresa, ele tem que explicar as razões. Fala assim, olha, já encontrei uma coisa aqui, né? Às vezes a empresa acelera o processo, então se a pessoa está em mais de um processo, né, ela sendo transparente ajuda, fala assim, olha, eu tenho que dar uma resposta até sexta, tem mesmo essa possibilidade, porque às vezes não tem, a própria empresa já acelera e já libera aquele candidato para tomar uma decisão. Então, de novo, assim, a gente está falando de humanos conversando com humanos, então assim, a recrutadora, o recrutador, né, ele é uma pessoa que, né, e acho que esses papos, eles são mais ricos quando são transparentes, de fato, né? Assim, o que você está vendo aí para as próximas... Porque tem pessoa assim que está empregada, não está procurando, e se demora um mês o processo, ou 3, não vai ter diferença. Não é um grande problema, e outras pessoas, ou que estão no mercado, querem se recolocar rápido, vão aceitar a primeira coisa que aparecer, e outras que têm ali uma competência tão específica que você tem 2, 3 empregadores brigando por ela, e você tem que agir de uma forma um pouco mais, mais rápida. Então, assim, tem casos e casos, internos, externos, e acho que essa transparência ajuda, né? Excelente. Para fechar, como negociar salário, luva, bônus numa entrevista aqui? Olha, é a pergunta que eu mais recebo. Cara, as pessoas vêm, e aí até um dia desse eu recebi uma pergunta engraçada que o cara me perguntou no Instagram. Ronaldo, tal banco paga luva? É um banco de origem judaica, banco judeu, banco de negócio, conhecido. Aí eu olhei, o cara cargo de início, assim, 1 ano e meio de mercado e tal. E falei, cara, paga, até onde eu sei paga, né? Trabalhei nesse banco, o banco paga luva. Mas seria pra quê? Não, pra mim, aí isso que eu olhei, o cara tá desempregado. Aí eu falei, cara, você acha que um banco de judeu vai pagar luva pro cara desempregado? Aí eu falei assim, de graça. Não, eu falei, cara, luva não é um presente que o banco te dá. Essa antecipação é uma antecipação que ela é colocada na mesa para fazer sentido pros dois lados, né? Então tem um pessoal que tem um pouco de deturpação da realidade. Fala, pô, o cara não tem carteira, começando carreira. Utopia achar luva, ainda mais um cargo de entrada, um cargo que júnior, né? Fala um pouco pra gente como que você aconselha aí, levar pra mesa ali uma negociação de salário, bônus, salário, bônus, ou luva, / antecipação. O que você sugere pra quem tá nessa situação hoje aí, adotar como estratégia? Não, legal. Assim, acho que de novo, a transparência é importante, né? Então, geralmente, acho que no Brasil, por exemplo, as vagas hoje elas não têm pacote de remuneração público no momento da publicação, o que já é uma realidade em outros países, né, em outros mercados, que a pessoa já vê ali, olha, essa área paga tanto, essa posição paga tanto, com bônus de tanto. No Brasil isso não é tão comum. Então acho que tem um pouco, né, que a gente fala muito da expectativa, né? Então, de novo, o RH, quando a gente lança uma vaga, a gente já tem ali uma faixa pré-determinada e o candidato já tem a dele, né? Então, geralmente, né, a nossa é menor do que a do candidato. Né, então, a gente tem, acho que nesse processo de transparência, entender mesmo. Falar assim, olha, tem espaço para negociar, eu estava com a expectativa um pouco maior, até onde vocês conseguem chegar. Vai chegar um momento que a pessoa desiste e fala assim, não quero mais, né, essa vaga se não chegar em tanto. Vai ter vaga que a gente tem espaço. Fala assim, putz,
por X a mais, acho que faz sentido para não precisar recomeçar o processo, outras que falam, não, está fora do orçamento. Então, varia muito esse processo, mas acho que essa transparência de falar, olha, minha expectativa é tanto, acho que tem espaço para tanto. Só que nesse processo de negociação, ela tem um momento para acontecer também, né? Então, eu sei que às vezes a pessoa fala, já me fala já quanto vai ganhar, porque senão não perco tempo no processo, mas é difícil, eu conheço poucas empresas que vão abrir para você, paga tanto, né, antes do processo avançar um pouco mais, né? Então, às vezes o candidato foi chamado para a primeira conversa, já quer perguntar, se não for ganhar 20% a mais, já não quero. Então, tem um momento para fazer isso. Porque, às vezes, assim, nem sabemos se a pessoa é a candidata. Né? Então, a discussão de remuneração ela acontece depois de uma avaliação aí de competência, de como aquela pessoa vai se encaixar. Né? Então, porque tem coisa no bastidor que, às vezes, o candidato não sabe. Mas existe, por exemplo, né, as questões de pay equity, né, de quem já está em casa. Putz, vou trazer alguém muito fora ali, vai me criar um problema, por mais que a remuneração seja individual, né, e confidencial. Né, as empresas elas tentam manter umas estruturas, pelo menos as empresas de alguns portes, elas tentam manter, né, uma certa equidade interna. E aí você tem o bônus, que é desempenho, aí é o espaço que você tem um pouco mais para diferenciar. Que é importante também entender essas regras, ver qual que é o potencial ali, né, máximo, mínimo, não sei, algum tipo de faixa em termos de desempenho. Esse tipo de sinalização é importante, né? E de novo, é na conversa, mas na conversa um pouco assim, olha, eu virei um candidato viável, acho que é o momento da gente ter legal. Perfeito. Essa conversa. Né? Que aula, que show. Como tem um colega meu também de RH que fala, tem alguns, e aqui eu tô de um lado, tô no meio, não tô defendendo ninguém, mas ele fala, tem uns candidatos que pedem acima da FIP. Né? Perde assim, o cara fala, pô, nem diretor tá ganhando isso aqui, você tá, né? Eu sei que, assim, isso é importante, isso é valioso, estudou, mas tem que ter... E olhar a remuneração total também, né? Então, assim, os benefícios, eles têm um peso, bônus, né? E geralmente a pessoa não pensa muito, ela às vezes olha isso quando ela está entrando, mas quando ela está saindo, ela não compara. Então, assim, putz, ela vai ter, né, um plano médico pior e às vezes naquele momento de vida dele aquilo vai custar para ele fazer uma complementação, sim. né? Então a pessoa tem, e aquilo é dinheiro, né? Aquilo é dinheiro no final do dia. Então acho que olhar também o pacote como um todo, a distância, a questão do trabalho remoto tem aparecido, né? 100% presencial não me interessa. Então assim, algumas regras do pacote acho que é importante discutir sim, né? Excelente. Que aula, que bacana. Renatão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, cara, foi um show de ensinamentos, foi muito bom, gostei demais. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aí também vão gostar bastante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o LinkedIn do Renato. Procurem a Renato Rovina. Daí é o único Renato Rovina que tem no LinkedIn, acho, né? Acho que sim. O Rovina não é tão comum. Né? Tinha um Renato Rovino que me procurou outro dia. É sério? Né? Mas era o Renato, o Rovino era diferente, então não éramos parentes. É Rovina, tá? Então, siga no LinkedIn, cara, que vale muito a pena. E tem algum projeto pessoal que você quer compartilhar? Alguma coisa bacana que vem aí pra essa galera que nos acompanha, Renato? Do banco, assim, o banco acho que fiquem de olho, a gente tem vários programas de entrada. Por que eu tô perguntando isso aqui, tá? Eu sou stalker, tá? Eu fiquei vendo aqui e falei, pô, o cara é brabo, tá? Assim, depois você acompanha lá, eu gostei bastante aqui, por exemplo, da pesquisa que você participou aqui da gestão RH, né? Dos e eu falo, cara, RH tem uma briga feroz, tá, pessoal? Você vai nos eventos assim, pô, é muito legal. Que nem tem o Conac, que é um evento maior, mas tem a Solides, também tem eventos, e a gente vê, né, que hoje, assim como tem o Place to Work e tal, falar da marca empregadora, o pessoal de RH também é muito valioso, tem prêmios, tem reconhecimentos, então quando a gente vê assim um cara que ele é reconhecido por RH, a gente não está falando que ele é reconhecido pelo que ele já fez, mas pelo que ele está fazendo. E capitanear uma operação de atacado com 700 pessoas é muita coisa. Parabéns, porque obrigado. Não é fácil, né? Trabalho em equipe, né? Hoje, ali, minha equipe de RH ajuda bastante. Isso aqui processo, é um troféu. Né? Participar de prêmios assim é um troféu. Só de participar já é um troféu, né? Não, só de ser nomeado. É o que você falou, né? Tem tantos, né? A gente se sente, obviamente, lisonjeado, porque a gente interage com muitos colegas de RH, são todos com cases fantásticos, né? E ainda assim, né? Você ser destacado ali, né, por pessoais da imprensa de RH, digamos assim, acho que é sempre um reconhecimento bacana, né? E tem algum projeto pessoal em mente que você queira compartilhar com a gente?
Acho que pessoal não, né? Mas do banco, assim, a gente tem, para quem quer começar no mercado financeiro, a gente tem vários programas de porta de entrada, né? Então, desde os programas de estágio, né? A gente tem um programa de trainees, né? Que a gente faz o processo de seleção no final do ano para começo. Bacana. Então, para quem não tem experiência no mercado financeiro e quer uma primeira experiência, acho que podem ser boas portas de entrada. Então, fiquem de olho nas nossas redes, né? O LinkedIn acaba sendo no Brasil a nossa principal fonte, né? A nossa equipe de comunicação, né, sempre mantém, né, as notícias aí. Coloca também aqui, Vini, depois, tá? BNP Paribas, tá? Você que está acompanhando assim, coloca BNP Paribas, que vai aparecer. O nosso site de carreiras lá tem todas as vagas abertas. Excelente. Eu tive, antes dessa nossa conversa, eu entrei para ver também o site muito bem estruturado, por sinal, muito bacana. Parabéns. Funciona bastante Parabéns bem. pelo que vocês têm feito lá. Muito bacana. Não, então, obrigado, você que nos acompanha, siga o Renato, siga o BNP Paribas no LinkedIn. Obrigado mais uma vez pelo tempo que vocês dão pra gente, que é o ativo mais valioso. Não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Estamos chegando aqui a 165 mil pessoas, Vini, já inscritas no YouTube. E também vai pro LinkedIn, que estamos buscando as 300 mil pessoas no LinkedIn. No Instagram, LinkedIn também estamos com 112 mil. Tô bom de cabeça, hein? 112, 113 de cabeça. Então, siga o LinkedIn, siga o Instagram, siga aqui no YouTube. Deixa o teu like e também põe nos comentários pessoas, temas que você quer ver aqui debatido. E não esquece de pegar esse vídeo, manda para 2, 3, 4 pessoas que você quer ver brilhar no mercado financeiro. Principalmente para aquelas que falam que RH é chacal, que RH não é bacana. O Renato provou que não. RH tem coração e é muito importante entender um lado, como funciona, um lado de dentro de um RH de um banco, para que você, no outro lado, aí, consiga conduzir melhor a sua carreira. Obrigado por tanto, pessoal. Renatão, obrigado mais uma vez. Obrigado ao BNP Paribas, parceiros por conceder aqui o tempo e a imagem do Renatão. Muito importante para esse nosso bate-papo de hoje. Estamos juntos, até mais. Obrigado.